A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, passando aqui mais uma vez, hoje que é 13 de maio de 2026, eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 2, e o verso 9. Apenas esse versículo, meus irmãos. João 2 e o versículo 9, que diz assim: E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não percebendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, e chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, o 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Essa passagem, meus irmãos, é muito conhecida por muitos de nós, né? Fala sobre as bodas de Canaã, a água feita em vinho, né? Uma festa de casamento. Os irmãos sabem que antigamente as festas de casamento duravam, né? Alguns dias, né? Algumas semanas, digamos assim, a semana toda. E Jesus, ele foi convidado para ir a esta festa, para este casamento. E chegando lá, meus irmãos, a palavra vai dizer que o vinho tinha acabado enquanto rolava a festa. Então Maria, a mãe de Jesus, que também estava lá como convidada, ela, sabendo disso, foi até Jesus e pediu, né? E disse-lhe o 3, e falando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, ela procurou Jesus, né? E tinha falado para ele que o vinho tinha acabado. E ele respondeu que ainda não era chegada a hora dele. Este foi um dos primeiros milagres que o Senhor efetuou aqui na terra. E acabando, irmão, este vinho, a palavra vai nos dizer que Jesus, ele mandou que enchesse as talhas de água. E mandou levar até o mestre Sala. E o mestre Sala e meus irmãos ficou regozijado e espantado. Por quê? A palavra vai nos dizer que logo que o mestre Sala provou o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes
que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que eu quero dizer, meus irmãos, através dessa palavra? Eu não sei como você se encontra agora, qual é o seu estado, em que posição você se encontra, qual é o milagre que você está esperando que Deus venha efetuar na sua vida. O que eu posso te dizer, meu irmão, que um Deus que fez a água se transformar em vinho, eu pergunto para você nesta noite de hoje, dia 13 de maio, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Me diga, meu irmão, aquilo que Deus ele não possa fazer na tua vida. Irmão, ninguém hoje, em canto nenhum, em lugar algum, vai transformar a água em vinho. Assim, do jeito que Jesus fez. E o bom das coisas, muitas das vezes, não é o começo dela, e sim o final, o resultado. Eu não sei como está agora a tua situação, a tua causa, mas tenha certeza que Jesus, o Rabi da Galileia, que foi até aquela festa de casamento e transformou a água em vinho, ele pode sim, ele tem o poder de mudar a tua situação e a tua história. Aleluia, glória a Deus, porque ele não mudou, ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Diga, meu irmão, o que ele não pode fazer por mim e por você. Repito. Aleluia. Quando o mestre-sala provou aquele vinho e chamou o noivo e disse que geralmente eles bebiam um bom vinho no começo da festa, e quando tinham bebido bem, bastante, eles traziam o vinho mais inferior. Mas aqui a palavra vai nos dizer que ele disse ao noivo que até agora guardou o bom vinho, até no final. Jesus vai mudar a tua história, a tua situação. Vai transformar a tua água em vinho. Vai transformar teu pranto em sorriso, a tua tristeza em alegria, a tua escassez em glória, para o nome dele, é claro. Porque o grande é ele, quem manda é ele. E tudo está no controle dele. Na verdade, ele é o controle de tudo. Então não temas, meu irmão, minha irmã, neste dia de hoje, creia tão somente nesta palavra, que se Deus ele transformou a água em vinho, ele pode sim mudar a minha e a tua situação. Porque não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Porque ele continua sendo Deus poderoso no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia, glória a Deus.
Nosso Redentor, ele vive. O nosso Redentor, ele vive. E creia tão somente nesta palavra, que Deus, ele vai transformar a tua vida. Que Deus, ele vai virar o quadro da tua história. Está doendo, está machucando, está sofrendo. Mas como eu falei outrora, Deus vai transformar essa tristeza em alegria. E dos teus olhos ele enxugará toda lágrima. Creia tão somente que Deus é o Deus que muda a água para o vinho. E que bom, como eu falei, não é o princípio das coisas. Está doendo, como eu falei, está machucando, você está sofrendo, você sabe por onde está passando. Mas tenha certeza que o fim dela será glorioso. Assim como falou o mestre Sala, até agora guardaste o bom fim. E o bom está para vir para a tua vida. No nome de Jesus. O bom ainda está para chegar. Se alegre, meu irmão, minha irmã, nesta noite de hoje. E lembre-se que você não está só, que você tem um Deus que vela por ti, que cuida de ti. Desde já eu quero agradecer a todos que assistem o meu canal do YouTube. Quem ainda não for inscrito, se inscreva, acesse o sininho, deixe o like e compartilhe, meus irmãos, esta palavra com outras pessoas que estão necessitando ouvi-la. E a você, meu querido ouvinte, que ainda não aceitou Jesus, eu quero te dizer que a porta da graça ainda está aberta. E do jeito que Deus transformou a água em vinho, Ele pode mudar a tua situação. Muitos podem não dar nada por você, mas Deus está dizendo que Ele pode mudar a tua situação. Assim como Ele transformou aquela água em vinho, Ele pode mudar esse quadro, pode te tirar desse estado em que você se encontra, meu amigo. Aceita Jesus como teu Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus. Então aceita Jesus, dê um basta nesse sofrimento, nesse escárnio, nessa situação em que você se encontra, meu amigo. Jesus te ama e a porta da graça estará aberta. Jesus te ama e, como eu já falei outrora, Ele quer mudar a situação da sua vida, assim como Ele mudou aquela água em vinho. E você vai ver como é gostoso, como é bom, irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, servir a Jesus, pertencer a Deus, porque só Ele é quem pode fazer aquilo que homem nenhum na face dessa terra pode fazer e resolver a tua situação. Amém, meus irmãos? É só até aqui, não mais adiante. Desde já eu agradeço mais uma vez a todos. Peço que vocês continuem orando por Rafaela e família e que Deus venha vos conceder mais uma vez uma boa noite de salvação a você, querido amigo que não aceitou Jesus, e a você, meu irmão, minha irmã. Desejo uma noite de paz também, no nome do Senhor Jesus. Guarde esta palavra, leia, medite e creia na sua vitória. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.